Um oferecimento. Voo de legging. São calças super confortáveis, combinam com qualquer ocasião, do mercado ao casamento. E veste do PP ao G5 e tem de vários modelos e cores para todos os gostos. Entrega no Brasil inteiro. Entre no Instagram no @voodelegging.oficial, escolha a sua calça e faça o seu pedido. Leonardo Nieto, consultor financeiro. Para você que está precisando quitar uma dívida, financiar uma casa, um carro ou até fazer aquela viagem dos sonhos, faça agora mesmo uma consultoria que vai te ajudar a conquistar os seus objetivos sem ficar no vermelho. Leonardo é consultor da W1 Consultoria Financeira, a maior da América Latina. E quem disser que viu aqui no Nave Pink vai ganhar uma análise financeira, não importa o lugar do Brasil que você more. Entre em contato pelo telefone DDD 11 99866 1910. E fiquem agora com o podcast Nave Pink. Olá, sejam todos bem-vindos a bordo desta nave Pink. Eu sou Nanda Menegasso e vou apresentar o programa ao lado da minha prima Angélica. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Angélica Marquezin, estamos aqui para evoluir para conhecimento. E o tema do programa de hoje é o Espiritismo segundo Allan Kardec. Para falar com a gente com propriedade, nós trouxemos aqui duas convidadas, a Fumiko e a Dali, que elas são do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Jundiaí, tá? O podcast, ele é daqui. E eu sei que para falar sobre espiritismo, o tema é longo e daria, uma série de TV para o resto da vida. Mas nós separamos uns tópicos super bacanas que, se eu fosse você aí de casa, eu assistiria até o final. Então, eu quero saber um pouco de vocês sobre qual é o trabalho da casa, o que desenvolve, e um pouquinho, sobre Bezerra de Menezes, né, já que leva o nome do centro, e qual a contribuição dele para o espiritismo. Eu sou Maria Fumico, sou trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Rua Goiânia, 175, HP AMA. O nome do centro, né, tem o patrono da casa, Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, ele nasceu em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, antigo nome, hoje Jaguaratema, no Ceará. E desencarnou em 11 de abril de 1900. Ele foi médico, militar, filantropo, jornalista, político, e ele contribuiu com a doutrina porque ele, na verdade, ele foi o expoente da doutrina espírita no Brasil, né? E ele é conhecido, né, como médico dos pobres. Então, a gente vai estudando a vida dele, a gente percebe o valor, né, desse espírito para nós, considerado, né, o Kardec brasileiro, né? E ele unificou as casas espíritas na federação, né, Federação Brasileira. Então, ele foi um unificador, né, da doutrina no Brasil. Então, para a gente falar muito dele, já é muito, né? A gente vai deixar para uma próxima. Sim, a gente encontro. pode até fazer um programa sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né? E, Dali, fala um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem no Centro Espírita. Eu estou na casa há mais de 10 anos, da segunda vez, né? Porque eu tive que me afastar por conta de trabalho, mas eu sou trabalhadora da casa. Lá nós temos o Evangelho e tratamento espiritual com atendimento fraterno, né, para quem precisa, quem está precisando de um acalento,
de um acolhimento, que a nossa casa ela é de acolhimento. Então, nós temos as segundas e as quartas, às 15:50. Aos sábados também a gente faz transmissão online pelo Facebook do Evangelho. Temos curso na casa sobre doutrina espírita às quintas-feiras à noite. Temos atendimento também às terças, né? E quartas também tem o Evangelho à tarde, porque aí é um outro pessoal que faz. E aos sábados nós temos a evangelização de espíritos e o curso mediúnico. Show, Angélica. Então, vamos lá. Eu queria entender um pouco sobre a diferença entre espiritismo, espiritualidade e kardecismo. Porque eu, particularmente, eu falo tal pessoa é kardecista. Tá errado falar isso? Como que é? A gente sempre prega que não tem o certo e o errado, né? A gente vai no Paulo, né? Tudo posso, porém nem tudo me convém. Mas nessa questão, é bom você ter tocado no assunto, porque o que é a doutrina espírita? Ela é a doutrina dos espíritos. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, ela é a doutrina dos espíritos. O Kardec foi quem codificou, foi quem a espiritualidade, né, maior, trabalhadores de Jesus, combinaram ali no planejamento reencarnatório que teria que ter um codificador. Tanto que tinha um plano B se Kardec não conseguisse fazer. E ele foi escolhido a dedo, porque ele era um pedagogo, ele era estudioso, então ele fazia parte também de algumas... engajado na sociedade também. E ele era cético, isso que era bom. Nossa. Isso, ele era cético. Então, ele é uma personalidade que iria questionar tudo isso. Então, a doutrina é dos espíritos. O kardecismo, em termos técnicos ou em termos religiosos, ele não existe. A espiritualidade, ela tem em qualquer manifestação de crença, religiosidade, qualquer coisa. Então, você pode ter a sua espiritualidade sendo um evangélico, sendo um muçulmano, um hindu, um católico. Então, a espiritualidade, você ter a sua espiritualidade é diferente. Entendi. Eu sei que Kardec, ele contribuiu aí com várias obras, né? Mas as que eu mais ouço falar seria o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o conteúdo que a gente pode esperar desses livros de Kardec, desses dois? Bom, no Livro dos Espíritos, você tem toda assim, de forma resumida, né? Toda a doutrina espírita. E a partir dele, do Livro dos Espíritos, nós temos, né, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, né, e a Gênese. E a parte que a gente fala assim, olha, é religiosa, seria o Evangelho, né, que traz a parte moral da doutrina do cristianismo. Né? Então, a gente vê que a gente fala que o maior remédio para a humanidade seria o Evangelho, a aplicação e a vivência do Evangelho na nossa vida diária. Até tem umas coisas que as pessoas fazem o Evangelho em casa e tal, né? Mas assim, eu particularmente, não sei se você Angélica, já leu o livro, já comprei o livro dos Espíritos, não consegui entender muita coisa, assim, né? E a contribuição também do Kardec foi o seguinte, do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser formulado, né, ele tem, acho que, 1019 perguntas, saíram as outras obras do Pentateuco, que as pessoas, o Espiritismo fala Pentateuco, mas a doutrina espírita, ela não se resume só aos 5 livros principais, eles são a base. E depois a gente também tem as obras complementares aí, como as obras de André Luiz pelo Chico, Emmanuel e tudo mais. Tem bastante isso, Divaldo, Haroldo, né, Rossandro, então tem muita gente legal. Da onde saíram os livros? Aí a primeira parte que trata, por isso que às vezes você falou, eu não estou entendendo muito bem, porque a primeira parte ele fala das causas primárias. Então, deu origem a que livro? A Gênese. Tá? Lá a segunda parte dele é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Então, tem todas essas perguntas aqui. Tá? É a segunda parte. Como precisava esmiuçar mais, surgiu
o Livro dos Médiuns, que foi o primeiro que ele lançou depois do Livro dos Espíritos, né? E a terceira parte, que são das causas morais, que foi isso que a Fumiko falou, que nós, como Jesus veio para a Terra e falou uma linguagem, né? O Novo Testamento, ele fala em parábolas, né? Então, os espíritos pegaram a parte moral do Cristo e trouxe para a gente de uma forma mais simples, para que a gente possa aplicar na nossa vida no dia a dia, né? Porque a gente até fala que é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, mas a gente tem um combinado com o Cristo de trabalhar 24 horas por dia. Por isso que a gente está aqui. A gente agradece por isso. Totalmente. Porque o médium com Jesus, ele tem que estar disponível e a maior caridade que a doutrina faz é a divulgação. Então, esse é um ótimo canal para a gente poder divulgar. E a quarta parte, que é das esperanças e consolações, que deu origem ao O Céu e o Inferno, que tem relatos de espíritos felizes, suicidas, os sofredores. Então, ali também faz um link muito legal com o que vocês até vão ter mais perguntas para a gente. Mas a base, né, para a consolação é o Evangelho, porque ele, na verdade, são das 3 revelações, ele é a terceira. Então, a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus Cristo, e a terceira, que é o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, onde vai linkar ciência, filosofia, para ter uma visão religiosa. E de onde vem a frase fora da caridade não há salvação? Do Evangelho. Do Evangelho? É por causa que isso me pega bastante, porque fora da caridade não há salvação. Eu acho muito interessante pelo fato da caridade antes com a gente mesmo, né? A gente próprio, né? Se alimentar nossa alma, e do jeito que vocês estão falando, um livro que vocês estão expondo, eu acho muito bom, por causa que eu acho que a gente, na vida da gente, é isso, a gente alimentar nossa alma no dia a dia, que nem você falou, não pode ser só naquela horinha que eu vou lá no centro de vocês, por exemplo, né, no Bezerra de Menezes, mas que seja no dia todo, né? A gente praticar, né? Dessa forma, você alimentando a alma, dessa forma, você alimenta, você fortalece a sua fé. Nós fortalecemos a nossa fé, né, na crença, na vida futura, né, da sobrevivência da alma, né, e nas diversas, né, reencarnações, com um Deus amoroso, não um Deus punitivo, né? Então, a doutrina vem acalentar, vem trazer consolo para todos nós, né? E aí, dessa forma, a gente não teria o caos que nós temos hoje, né? De muito suicídio, de muita desistência, né? Porque a gente desiste quando a gente não tem a fé, esperança. a esperança numa vida futura. Antes de vir para cá, eu fui questionar um pouco sobre o assunto e eu ouvi uma prece de Bezerra de Menezes. E eu achei muito interessante que na prece, foram 4 minutos de prece, me acalmou, sabe? Sabe por quê? Por causa que ele não fala não fica tocando na mesma tecla de pecado e culpa, muito pelo contrário. Ele ajuda a gente, assim, fica calma, olha, os mentores estão aí, os espíritos estão aí para te ajudar. E a partir do momento que eu ouvi antes de vir para cá, realmente, o fato de não ficar falando de pecado, de culpa, porque isso acaba de fazer uma oração, fala do pecado, fala da culpa, você já se sente meio, coração meio apertado, pensando nas coisas que a gente já fez de errado, não é verdade? E eu achei interessante a prece não falar disso, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela não se baseia na crença que temos hoje em várias outras crenças. A gente respeita todas, mas a gente não tem a formatação do céu e do inferno. Tá? Então, não tem pecado. Desta forma como a gente foi criado desde pequenininho. O que a gente faz? A gente pode se afastar das leis divinas, e aí a gente erra, mas a gente está aqui para aprender. Então, se a gente despertar,
Por isso que tem o estudo da doutrina, é para que a gente tenha esse despertar, né? Para a gente olhar para dentro, despertar. Por quê? Durante o dia, você tem vários céus e vários infernos, porque o céu e o inferno, ele é uma condição da mente, do nosso estado de espírito. Quando você acontece uma coisa muito boa, que nem agora, eu tô no céu, né? Mas às vezes eu tô no trânsito, pronto, eu já tô no inferno, né? A gente varia muito isso durante... E aí faz parte da nossa condição de aprendizes. E como Deus, ele é infinitamente justo e bom, ele nos dá a doutrina para que a gente possa se enxergar como espírito imortal. Porque o que fica é a carne. Então, tem gente que tem medo de espírito, né? Eu. Tem gente que tem medo de espírito. Mas assim, qual é a diferença do espírito com você? Você só tem um corpo. É verdade, eu sou um espírito. Você é. Então, mas eu não quero ver nenhum, a gente fala assim, não, porque o meu espírito, a minha alma. Não, gente, sou eu. Porque esse corpo aqui, ele é perecível. É igual a roupa. A gente tá com a roupa aqui, a gente sai um pouquinho. Usou, suou, tem que lavar, né? Então, nós temos aí várias existências para que a gente possa aprender, porque senão Deus não ia ser justo. Porque como que ia explicar uma criança, um bebê com câncer? E tanta gente ruim prosperando na vida, né? Então, Deus, ele ama a gente como total. É o que eu falo lá, que a gente... O amor dele é infinito, mas ele não é só amor. Ele também tem justiça, mas se ele for justiça, ele é aquele Deus do Antigo Testamento. Então, entre o amor e a justiça tem a misericórdia. A maior prova da misericórdia é a reencarnação, porque aí você errou aqui, quando você chega do lado de lá, que você consegue despertar a tua consciência, você se arrepende, pede para poder expiar, para poder resgatar tudo isso de novo. Então, quando você não vai sair daqui e chegar lá santo. Nós estamos aqui, nós chegamos de um jeito, né, Fumico? Para chegar do outro lado, melhor. Vou fazer faculdade com 80 anos. Sim, teu espírito tá aprendendo. Então quer dizer que aquela frase que você faz, a que você paga, não existe. Aí a lei de Talião. É olho por olho, dente por dente. É a misericórdia. Onde está o amor? Porque eu, na minha ignorância de não saber tanto quanto vocês, é óbvio, vocês estudam sobre isso, eu acredito, né, que, por exemplo, eu nasci, eu tenho um tempo aqui, para mim, hoje eu tenho 56 anos, eu não penso como quando eu tinha 14, entendeu? Que nem medo de espírito. Eu também tinha. Hoje eu não tenho mais. Eu fui crescendo e fui tentando entender sobre isso, né? Mas eu tenho essa visão porque minha avó falava que vinha puxar o pé, esses negócios, né? Então, hoje eu sei que não tem nada a ver que não venha, isso, né? Então, eu acredito que durante essa minha vida aqui, eu acho que eu sempre achei que eu vou ter tempo, assim, de me redimir das coisas erradas. Porque você falou de pecado. A etimologia da palavra pecado é erro. Então, quer dizer, pecado é meio complicado. Porque o pecado pesa quando a gente fala pecado para uma criança. Agora, se você falar para uma criança, você pecou, isso é pecado, é uma coisa. Agora, se falar assim, você errou, vamos acertar, muda de contexto. Porque vem com tom punitivo. Porque era assim. Aquela coisa de Deus castiga. Mas Deus não castiga ninguém. A gente mesmo, com os nossos atos, né? O meu Deus não castiga. É que Deus nos deixou as leis. E as suas leis estão gravadas na nossa consciência. E quando nós vamos despertando, vamos evoluindo, nós vamos vivendo, se amoldando às leis. Né? Então, aí, menos sofrimento. Agora, quando a gente se afasta das leis, maior é o sofrimento, né? Porque nós distanciamos do Pai. Né? Aí dá aquela angústia, né? O pessimismo. E então, quando a gente está dentro das leis, a gente vive bem. Se afastou, aparecem as dores. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim,
Ah, você chegou na doutrina pelo amor ou pela dor? A maioria pela dor, A né? maioria pela dor, Pela dor. pela perda de alguém, pelo seu próprio não entender-se no mundo, não se compreender. Então, eles chegam na doutrina dessa forma, né? Então, por isso que a doutrina consola de fato, né? E aí, vocês estavam falando de pecado, né? De erro. Nós falamos assim, olha, a gente sempre fala da responsabilidade. Nós devemos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Então, a gente vê que quando Jesus fala a cada um segundo a sua obra, né, é a nossa semeadura. Então, nós estamos semeando o que hoje para colher o quê? Tá. Né? Então, esse o convite do mestre é sempre assim, você quer o quê lá na frente? Verdade. E tem essa coisa do livre-arbítrio, que eu acho Isso. que é isso que, vamos dizer assim, atrapalha um pouco a Não. pessoa, assim, porque sabe, eu tenho um livre-arbítrio de escolher aqui, escolher ali, e onde que você pode se perder no meio do caminho, Mas né? aí a consequência é da sua escolha. Mas não é isso, por exemplo, a tal da nossa evolução espiritual? Eu Isso. preciso errar também, porque eu Isso. preciso aprender. Você precisa Entendeu? Hoje, por exemplo, eu não tenho religião, eu sou deísta. Mas, assim, como eu falei que eu fui ouvir a prece de Bezerra de Menezes, e eu, por não ter uma religião assim, eu posso navegar sobre todas elas sem preconceito, sem absolutamente nada, mesmo porque cada uma vez, um dia fez parte da minha vida, né? Cada episódio meu. E o espiritismo, no caso, ele só trouxe acalento mesmo, né? Nessa fase que eu frequentei, só trouxe acalento. E é isso daí mesmo que a gente tá falando. Quero só voltar então um pouquinho sobre a reencarnação, né? Que você comentou que a gente acaba pedindo, né, para voltar. Mas, por exemplo, eu não tenho vontade de voltar. Nem Não eu. tenho. Por exemplo, eu sou obrigada? Ou, sei lá, de repente, a minha consciência do outro lado vai ver que eu preciso, e quando a gente tá do lado de lá, tudo muda. O do lado de lá é bem aqui, viu? Né, não tem muita diferença, porque é o que a Fumiko falou. Quando a gente está longe das leis. O que são as leis divinas? Elas são as leis naturais, elas são imutáveis e perfeitas. Que são diferentes das nossas leis. Que as nossas têm que sempre estar mudando, porque a sociedade vai mudando, vai melhorando, se Deus quiser, moralmente, né? Então, algumas punições acabam que caindo em desuso, porque as pessoas já não estão mais cometendo aquele erro. No caso das leis divinas, tem algumas, e uma delas é a de evolução. Então, ninguém retrocede, porque o que você aprende é uma conquista. Tá, mas a Você gente não pode retrocede. estacionar. Porque eu já ouvi muito falar sobre essas pessoas hoje que estão cometendo atrocidades, né? Tráfico, corrupção e tal, eles vão para Quiron, que seria um planeta primitivo. Eu tô louca? O que vocês falam sobre isso? Eu nunca ouvi falar desse planeta A gente já aí. ouviu falar. Eu né? não. Eu ouço muito falar sobre Quiron, planeta primitivo. Até sigo o professor Luiz Fernando Amaral, que ele tem um canal espírita, e eu sou muito fã, e ele explica tudo, assim, ele já falou sobre isso também, né? Porque vem muito espiritualista, né, Fumiko, falar a respeito. É que nós seremos atraídos para o local compatível à nossa vibração. Tá. Né? Então, a nossa construção moral. Se, por acaso, né? Por acaso não, é verdade, a Terra está em transição, vai entrar num novo ciclo, né? O ciclo de regeneração. Então, a Terra vai ser um mundo regenerado. Para que tenhamos um mundo regenerado, nós, espíritos, precisamos nos regenerar, que não acontecerá nada assim, olha, uma mágica, a partir de hoje o mundo será regenerado. Não, é a nossa construção, é a nossa transformação. Né? Então, aí sim, é gradativo. Né? A evolução não dá saltos. Então, nós estamos caminhando para o mundo de regeneração.
né? Então, a humanidade vai se regenerar. Tá. Tá? E os espíritos que não têm mais condições de viver no mundo com essa vibração serão retirados. Na verdade, não é nem retirado, eles serão atraídos para um mundo, né, compatível à sua vibração. Não haverá sofrimento nenhum, porque quando ele reencarnar no mundo mais primitivo, ou no mundo mais compatível, ele não vai nem sentir. A gente não tem a ele ainda consciência, né? Não tem consciência, porque tem o véu do esquecimento na reencarnação. Então, nós pedimos sim para reencarnarmos. Estamos no lugar certinho, na família certa, com as pessoas certas. E com a profissão também, de acordo com as nossas necessidades. Se a gente notar, parece assim, que nós somos encaminhados para determinada situação, porque há necessidade daquela vivência. Né? Então, os nossos relacionamentos, a mesma coisa. Né? Então, o nosso relacionamento aqui é para nós evoluirmos, para crescermos. Né? Eu preciso trabalhar em mim, por exemplo, meu desapego, o meu egoísmo, né? a minha prepotência, o meu mando. Né? Então, eu vou ser colocada em situações em relação a outras pessoas para eu trabalhar isso. Então, e aí eu falo assim, que as pessoas falam assim, né, que tá tudo certo, tá tudo certo. É que nós é que ficamos desesperados, mas tá tudo certo. Quando a gente tem uma fé raciocinada, que aí vai um pouco também de encontro a isso tudo que você me falou, Angélica. A fé raciocinada, ela dá pra gente esse embase e essa certeza de que é passageiro, que a lição repetida é porque eu não aprendi. Então, quando acontece de novo uma nova situação, a gente pergunta assim, o que será que eu tenho que aprender? Não é falar assim, poxa, de novo comigo? Alguma coisa não, ficou, né? O que eu não aprendi que essa situação repetiu? E essa coisa toda que a Fumiko falou, de todas as atrocidades que estão acontecendo hoje, ela só é mais uma prova da misericórdia divina. Porque o que ele dá? Ele dá oportunidade para todos os espíritos. Pode ser que tenham espíritos hoje reencarnados que não reencarnam há séculos. Então, não se encaixa na sociedade. Tem espíritos que têm a tendência a fazer o mal, né? Muito embora a gente também tenha uma relação aí de bem e mal muito explicada, porque na doutrina espírita, o mal ele não existe. Porque se Deus é perfeito e criou tudo, se ele é perfeito, ele não criou o mal. Nós criamos. Então, nós criamos, porque o mal é eu não fazer o bem. Então, eu não fazendo o bem, eu já estou fazendo o mal. Verdade. Por isso que o livre-arbítrio entra. Porque na nossa escala evolutiva, nós precisamos ainda do livre-arbítrio para que a gente possa aprender. Quando nós estivermos lá no mundo dos felizes, né, sendo espíritos de luz, né, evoluídos, a gente não vai mais ter livre-arbítrio, porque a gente só vai fazer o bem. Então, nós estamos fadados a sermos felizes. Deixa eu fazer uma pergunta que aconteceu com uma amiga minha faz 15 dias. A filha dela se matou. Nesse caso, é a pessoa ou é um espírito que possuiu ela ali? Como que é isso? Porque uma pessoa se matar assim, o suicídio... Eu vou dar uma introdução. O suicídio é complicado de entender o suicídio. O Divaldo, ele fala muito que assim, há o obsedado, né? Há pessoa com depressão ou com ideias suicidas, há pessoas com depressões e ideias suicidas com obsessão, e há pessoas sem essas ideias e sem esses problemas com obsessão. Então, não tem uma coisa muito... Não é um fatalismo. Pode ser um conjunto de coisas. Ou pode ser só da pessoa, ou pode ser da pessoa só e de um espírito que esteja ali, né? Que ela teve algum momento em outra encarnação que ele está querendo que ela
né, volte para lá para que ele possa se Eu vingar. estou te fazendo essa pergunta por causa que eu fico pensando no caso da minha amiga, que é mãe dela, como fica uma mãe na hora da... Eu falo abertamente que eu acho que Deus errou numa coisa. Olha que prepotente que eu sou. Eu falar que Deus errou. Ai, meu Deus. E ainda falar, ai, meu Deus. Eu não consigo entender de tudo nesse planeta que a gente vive. Como que Deus permite uma mãe perder um filho? Porque, para mim, eu acho que não existe dor pior na face da terra. O que eu falo, por exemplo, para minha amiga nessa hora, que perdeu uma filha que se matou. Difícil, né? Uma que... como que a gente consola um coração? Isso, exatamente. Como a Como eu gente consolo o consola- coração de uma mãe que perdeu um filho? Pois é. Principalmente no suicídio. Às vezes é só um abraço. Porque às vezes a pessoa não está em condições de poder entender isso no momento. Mas, por exemplo, com ela não é espírita. Existem, mesmo ela não sendo espírita, existem esses mentores espirituais ao lado dela, Sim. acolhendo ela, mesmo ela não Sim. seguindo essa doutrina? Não, todos nós temos o nosso anjo guardião. Independente da religião. Da religião, né? Quando a gente fala do suicídio, né, dessa desistência, o espírito que praticou isso só quis parar um sofrimento, né? Parar um sofrimento. Né? E ao despertar, né, a gente vê pelas depoimentos no céu e inferno que ele percebe que não parou o sofrimento. Porque a continuidade da vida. Nós continuamos. E do mesmo jeito que nós fomos, nós vamos despertar naquele estado. Né? E quando a gente fala para uma mãe, né, os nossos filhos são empréstimos. Não são nossos. É difícil isso, É hein? muito difícil. São Nossa. empréstimos. Né? Então, nós assumimos a paternidade, a maternidade, né, e acolhemos esses espíritos que têm muito a ver conosco. Né? Ali é uma injunção, né? Tem muito a ver porque nós temos histórias juntos. Né? E talvez essa história seja uma oportunidade de reconciliação de sentimentos mal trabalhados em outras existências. Né? Então, a gente vê que a vida não continua. Nós iremos nos reencontrar. Talvez leve algum tempo nosso, né? De 20, 30 anos. Mas haverá o nosso reencontro. E nós, o que podemos fazer por eles, por esses espíritos? Orar. Porque a oração, a prece, é um acalento, leva um alívio, é um refrigério para aquele espírito atormentado. Por exemplo, eu perdi meu pai faz 10 anos. E teve um período que eu sonhava com ele todos os dias. Até você fez um comentário, né, sobre isso no nosso grupo. E você comentou que sua mãe sonhou também, minha né? mãe tem mediunidade, trabalhou a vida inteira. O fato de eu sonhar com ele repetidamente, e se ele já reencarnou? No caso, ele precisa de prece, é isso? Porque foi assim, coisas de 15 dias, praticamente todo dia. É um pedido de socorro? É só Eu posso ajudar essa pessoa, no caso, meu pai? só antes de vocês poderem, só para dar um complemento, que a minha mãe é irmã, tá? Do pai dela, e sonhou que ele não estava bem. Que ele estava num lugar, ela descreve assim o jeito que ele estava. Ele estava num lugar horrível, pedindo socorro. Desculpa. Não, Tudo coberto de lama. Mas Eu sinto muito. Eu também perdi minha mãe, vai fazer 1 ano esse mês. Então, não é porque somos espíritas e temos a crença da imortalidade da alma que a gente não tem o luto, que a gente não sofre e que a gente não sonhe por saudades
ou que a gente não se encontre, mesmo que seja em vibrações de pensamento, que às vezes o seu pai estava pensando em você, e você pensou nele e sonhou com ele, né? Todas as noites, nós entramos em estado de vigília. Então, o nosso espírito não dorme. Quem precisa dormir é o nosso corpo material. Quem precisa de matéria é o nosso corpo. Com certeza. Então, o nosso espírito, ele tem uma coisa que chama... Nossa, me fugiu o termo agora. Mas a gente sai do corpo, pode ficar tranquila que você não vai se perder no meio do caminho, porque tem um elo e você não sai sozinha. Desde que você esteja... entendi. Por isso que é importante você fazer a tua prece, se ligar com os seus protetores, com os espíritos familiares, porque nada mais são do que espíritos familiares, porque nos acompanham, eles não são babá, mas eles acompanham a gente. Então, quando a gente tem essa saída do corpo, a gente tem as experiências que a gente tem, que é muito bom a gente pedir sempre para aprender ou servir, né? Senão a gente acaba se deslizando para outros lugares, porque aí sim a gente está com a nossa consciência em pleno vapor. O corpo físico é o véu do esquecimento, que aí a gente não está com a consciência em pleno vapor. Mas quando a gente está fora desse escafandro, né, que não deixa a gente ver, sentir tudo certinho, mas é um véu, não é um muro, né? Então, a gente tem essa coisa de conversar com uma pessoa e se identificar, olhar uma pessoa e já não querer, né? Então, nessa vivência que a gente tem, pode ter um reencontro? Pode não ter? Pode não ter. Só que ainda, por conta do corpo material que nós temos uma vibração em torno da gente, que aí é assim, ai, tô com feijão no fogo, ai, o fulano falou mal de mim, ai, não quero trabalhar mais com meu chefe alguma coisa. E aí, quando a gente volta com esse espírito desperto para o nosso corpo, ele também tem a interferência desse campo magnético, porque o nosso pensamento, ele é material. A gente não vê, ele é de um outro tipo de matéria, que é mais sutil. Mas ele é tão material que a prova disso é que de tanto você pensar, você cansa. Então, quando você volta desse sonho, que às vezes é sonho e às vezes é uma vivência mesmo, Sim. certo? Não dá para colocar um numa casinha e outro numa outra caixinha, você tem a interferência disso. Por isso que às vezes a gente acha que tem uns sonhos meio malucos, né? Por conta disso, por causa da interferência. E tem coisas também que a gente não precisa lembrar. Mas se você teve, e a tua mãe, né? E outra coisa, gente, prece nunca é demais. É verdade. Nunca é demais. E quando você tá tão aflita que você não consegue fazer uma prece, você pensa em Jesus. Não, mas eu te perguntei isso por quê? Que nem você tá falando prece nunca é demais. Eu concordo, concordo gênero, número e grau. É que como eu acredito que depois que eu morrer, vamos supor, acontecer isso amanhã, eu acredito que eu vou estar num lugar maravilhoso, entendeu? Ai, que bom que assim seja. Ai, que vai ser assim, que eu acredito que, entre aspas, o inferno, se existe, é aqui. Pelo que eu vejo, as coisas acontecendo. Eu não acredito que uma pessoa seja capaz de fazer certas atrocidades assim. Então, eu falo assim, eu tô vivendo no inferno. Na verdade, esse daqui é o inferninho nosso, né? Que a gente faz o bem, faz o mal, passa por várias coisas, e eu acredito que se eu morrer amanhã, eu tô meio de purpurina, então maravilhoso. você acha que você pode fazer o que quiser. Não, para fazer o que quiser, não. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, absoluta. Eu vou plantar e eu vou colher. Dessa certeza, eu não tenho dúvida. Então, mas aí então você cai em contradição com o que você disse. Por quê? Porque se você vai plantar, você vai colher, quando você desencarnar, você pode sim ir para um outro lugar, e não para um lugar só maravilhoso. Você só não vai ter o seu corpo físico. Não, eu acredito que eu plantei, eu colhi aqui mesmo. A partir do momento que eu morri, já quitou tudo, tá tudo certo. Eu já quitei. Então não tem reencarnação. Não, tem reencarnação. Então por que você vai reencarnar? Vou te Já tá deixar tudo essa Por que pergunta. eu vou reencarnar? Se tá tudo certo, por que eu vou reencarnar? Ouvir melhor ainda. Então, mas será? Que eu vim, eu acho que pra ensinar mais um pouco, entendeu? A gente sei. fala que... sei lá, é uma coisa tão confusa. Nós estamos em algumas encarnações estudando a doutrina, Mas e é que a nem gente você tá fala que ainda falando. tem muito para aprender. Não, é que nem você tá falando. A gente tem 1 hora de podcast. Se a gente for entrar em cada assuntinho assim, a gente até, não nem vai sei dar se já tempo. tá acabando, Entendeu Marcelo. por quê? Porque tem uma pergunta aqui muito interessante sobre psicografia que você queria falar.
né? Não, até a psicografia a gente ia entrar depois, que até eu quero fazer um programa só sobre psicografia. Ah, tá. Não, mas assim, que nem há várias moradas na casa do pai. Aí, sobre as coisas que a Angélica estava falando e tal, sobre o umbral, eu já ouvi dizer que o umbral, na verdade, é um estado de consciência. Seria isso? Você assistiu o Nosso Lar? Assisti. 1, 2, todos os filmes espíritas que existem no planeta eu já assisti. Tá, eu como dona de casa vou falar, eu assisti A Viagem. O umbral é onde aquele moço foi? É daquele jeito? O Alexandre. Não sabemos. Eu não era sei daquele- porque eu vocês não não lembro. assistiram? Não, eu não lembro quando eu tive lá se era assim. Mas pelo que a psicografia lá de André Luiz para Isso, Chico, do isso. filme Nosso Lar. Isso. Eu acredito. O que o Chico Mas é falava o pra estado, mim mas você notou que é o estado do espírito, Da consciência. da consciência. É o estado dele, né? Então, ele está naquele lugar feio, horroroso. Só que quando ele é socorrido, quando ele pensou no ensinamento da mãe, quando a mãe ensinou a fazer prece. Aí ele conseguiu fazer uma prece e conseguiu ver o seu mentor, né? E que o auxiliou. até E o umbral, na verdade, é para quem não despertou. Porque o que acontece? A gente tem uma preparação assim que desencarna, porque vou também tirar um negócio místico que tem, né? Que todo mundo sofre para desencarnar e fica feliz de nascer. É o contrário. Tá? É o contrário. A desencarnação, a morte do corpo físico, é uma libertação para o espírito. Por quê? Porque esse espírito ele pode estar numa escola ou pode estar numa prisão. Você vai escolher. Se você está presa em um monte de coisas ruins, de problemas e tudo mais, ou se você está numa escola. Certo? Então, você tem que... A hora que você chega lá, você nem sabe que chegou. Você nem sabe que você saiu. Então não preciso ter medo da morte. Não, porque não existe. Você só vai acordar sim, em outro concordo lugar. com você. vai pra outro Porque, por exemplo, plano. E aonde a gente vai acordar? Né? Todo espírito fala assim, eu quero ir pro nosso lar. Eu não quero, porque o nosso lar ainda tá em zona umbralina. então... A gente tá numa zona umbralina Eu já acho aqui. nosso lar Aqui maravilhoso. Isso. exatamente, eu só não sabia falar a palavra. É uma zona umbralina aqui. Sim, porque o nosso lar tá acima da gente, na região do Rio de Janeiro, e ele ainda está numa zona umbralina. Por quê? Porque tem muito espírito que tá perdido. Tem muito espírito que chega lá doente, que não sabe que desencarnou. Que foi o caso, né? Do nosso amigo André Luiz, que aprontou todas aqui, chegou lá como suicida, passivo, porque ele era desregrado, que Deus deu o nosso corpo físico para a gente cuidar, para o espírito se comunicar através do corpo, para ele ter as experiências de aprendizado. E aí você chega lá, você nem sabe. Então, mas tem gente que chega lá e sabe, tem consciência, desencarnei. Tem gente boa e gente ruim que chega lá e sabe. Tem experiências do próprio Kardec em que eles evocam o espírito recém-desencarnado. E ele já tinha despertado. Já tinha despertado, ele já tinha condição de se comunicar. Porque quando a gente desencarna, o espírito ele entra num estado de perturbação. Não do modo pejorativo que a gente fala, né? Mas é uma perturbação que é como se fosse um torpor, um sono, porque Deus cuida da gente desse jeito, com tanto amor, para que a gente possa sair de uma esfera, né, de carne e tudo, para chegar na vida espiritual e a gente ir se situando aos poucos. E isso depende do grau de entendimento desse espírito aí, de mim. E também do desapego material. Acho que por Sim. isso que é importante. E se é Tanto uma do pessoa- nosso corpo, como dos isso. familiares, de coisas, né? Exatamente. Porque senão... Então, tem muito espírito que chega lá que não sabe que desencarnou. Tem muito espírito que chega lá e fica dormindo, esperando o juízo final. Porque Darly, eu penso assim, que ontem eu estava na feira com meu netinho, e eu olhei o céu e eu vi a estrela, ainda brinquei, porque eu acredito em ET. E eu falei para ele, eu falei assim, nossa, é um OVNI. Ele falou assim para mim, o que é OVNI? Eu falei, Duzinho, objeto voador não identificado. Tá, fomos até o final da rua com a minha cachorrinha, na volta ele olhou e falou assim, não é OVNI, vovó, aquilo lá é uma estrela. Eu falei assim, não, Du, na verdade não é estrela, olha lá, quem pensa que sabe.
Eu falei assim, como que chama um planeta que fica mais perto da Terra? Enfim, ficou essa conversa e ninguém sabia. Eu falei assim, é esse planeta. Eu falei pra ele, falei assim, Duzinho, se a vovó morrer, pensa bem, vai ser maravilhoso, porque a vovó vai estar lá perto, vai estar vendo tudinho aqui embaixo, vai ser lindo, maravilhoso. Será, vovó? Ah, eu tenho certeza. Então eu tô ensinando errado, meu neto? Ah, mas criança... Porque foi isso que eu falei pra ele. Quando morre, a gente tem mania de falar, vai, virou uma estrelinha. Ah, mas eu literalmente... Não, pra criança tem que ser de uma forma lúdica mesmo, Ah, né? então acho que eu sou criança ainda. Não, mas da forma que você coloca, aí a pessoa vai procurar morrer. Não, nós temos um tempo. Deus deu a cada um de nós fluido vital para essa experiência terrena e daquele determinado tempo. Então, se a gente vai antes desse tempo, é o suicídio. Inconsciente, mas é um suicídio, né? E, então, a gente tem que aproveitar, né? Estarmos aqui nessa experiência, tirar proveito, aprendizado disso, das coisas boas e das coisas ruins. Tá, mas e É, se a aprendizado. gente desencarna alguém que tira a nossa vida? É o nosso tempo também? Não existe acaso. E tá também no Evangelho de Mateus. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometer. Porque senão a gente cai de novo na lei de Talião. Então quer dizer que eu tenho que morrer assassinado, então, mas tem que ter um assassino. E aonde isso faz sentido? Nas leis divinas, Nas no leis amor. divinas. Não Não, existe. não existe. Então, mas aí eu Exatamente. também posso querer obsediar aquela pessoa. Claro, mas você pode que tirou obsediar minha agora vida. aqui, É, nesse e somos momento, obsessores encarnado. encarnados. Exatamente. É Porque muito confuso espiritual, né, Não, o gente? pensamento ele cria. O pensamento cria, porque a hora que você fala assim, nossa, eu tô com raiva de tal pessoa, eu quero matar ela, você já plasmou já uma fez. arma na cara dela. Então ela já sentiu aquela pontada aqui, às vezes, porque o corpo, ele é o mata-borrão do espírito. Então nós adoecemos primeiro no espírito. Quando chega no corpo físico, é porque o negócio já tá degringolando, né? É o perispírito. É o perispírito. Porque o espírito é a inteligência. E para ele, vamos dizer assim, funcionar no mundo espiritual, ele tem que ter um corpo fluídico, um corpo espiritual, um corpo de energia, né? E para ele funcionar aqui, tem que ter o físico. E o perispírito é o molde do físico. Do físico. Então, é muito interessante. Então, a gente vai estudando e vai se aprofundando, e aí você fala, nossa, não sei nada. Mais eu leio, mais eu estudo. Vamos supor, eu mais não terminei sei de nada. fazer uma prece. Tô bem, tô tranquila. E eu saio e eu encontro uma pessoa. E essa pessoa tá péssima, depressiva. E é uma pessoa que, não, às vezes nem ela sabe, mas é uma pessoa maldosa. Às vezes nem a pessoa sabe, mas ela é uma pessoa maldosa. E eu acabei de fazer minha prece. E eu encontro com essa pessoa. Essa prece, ela me protege do mal olhado, entre aspas. Porque senão... Não, esse dia eu estava conversando com a Nanda sobre isso. Que eu não acredito em mal olhado. Porque uma vez uma pessoa me falou assim, mal olhado só faz mal para quem tem. Entendeu? Porque, por exemplo, eu encontro com a pessoa é chata, sei lá, não sei. Mas só que eu vou pra minha cama, eu durmo tranquila, faço a minha prece e tal. Por isso que eu não acredito em mal olhado, entendeu? Mas na hora que você faz a prece, o que você faz? Você eleva a tua vibração. Elevando a tua vibração, você tá dando a mão para que tipo de espírito? Os bons espíritos. Se você vai num hospital, você encontra essa pessoa pesada, por que você vai se ligar aos malfeitores dela, em vez de se ligar aos benfeitores? Então, o Mas hospital... eu não posso ajudar, porque se então se eu for entrar no hospital, Pode, eu não posso ajudar uma pessoa... Pode, deve. Até desconhecida. Pô, Deve. encontrei num ponto de ônibus, entendeu? E eu tô lá, Deve. bem, espiritualmente falando, né? Não sei como vocês chamam. Porque a benfeitoria que você está fazendo para essa pessoa, por exemplo, que está no ônibus ou no hospital, quem vai ficar grato vai ser os benfeitores que estão com ela, tentando então que quer ela dizer, não por exemplo, sucumba. eu acredito em anjo da guarda, mentores, eu acredito. Uhum. Então, quer dizer, meu anjo da guarda, se eu encontro essa pessoa, o anjo da guarda dessa pessoa sabe que ela tá obsidiada, vamos ver. Ele conversa com o meu anjo da guarda? Com certeza. Com certeza, às vezes você foi lá por conta disso. Acredito nisso.
Que nada é por acaso. Não existe Nosso acaso. encontro agora não é por acaso, né? É como o André Trigueiro fala, né? Deus não joga dados. Einstein também. E, não, eu quero voltar num ponto que a Nanda falou, do desapego. Tem uma frase do Chico que eu acho muito boa. Nós reencarnamos para desapegarmos das coisas e das pessoas. Eu acho muito legal. Então, essa frase eu levo comigo, sabe? Mentira. Então, assim, porque a gente tinha uma brincadeira, quando eu fazia o curso lá no centro, lá em 2015, 2005, na verdade, e tinha um exercício que a gente fazia. O Emerson falava assim, imagina que você tá sentado aqui, o ônibus para. Você sobe ou você fica? A morte é igual. Você vai ficar aqui? Ah, não, pera um pouquinho, ônibus, que eu preciso despedir ali das pessoas, tem que deixar uma conta aqui para alguém pagar? Ou você vai? Olha o desapego. Por isso a Você importância entendeu? também... Porque a gente é apegado mais às pessoas. Então, Entendeu? Eu, como mãe, sou apegada no meu filho. Tô praticando. É que ele não é desapego. seu, ele tá emprestado. Tá emprestado. por meu isso a anjinho. importância de a gente... Porque família é fácil, né? Não Assim, é filho fácil. Não, filho é fácil. Não tô falando de desapegar. Filho é fácil, a gente ama e tal. Mas por isso a importância, a gente perdoa filho. Por isso a importância da gente, no decorrer dessa vida da gente, a gente procurar se acertar com aquela pessoa que a gente um dia discutiu. Porque eu acho isso tão importante. Eu falo que minha família ela não tem que diminuir, ela tem que aumentar. Entendeu? Eu não admito briga na família, assim, que um não olhe mais na cara do outro, porque eu acho que a gente tá aqui pra gente se consertar, entendeu? Então, E é eu isso acho muito mesmo. importante, porque um filho é fácil. Um filho chega, a gente já perdoa, a gente nem pensa duas vezes. Agora, é aquele que há 15 anos atrás sacaneou com a minha vida. Entendeu? Não é interessante, no caso, Sim. eu aprendendo, né? Eu buscando a minha espiritualidade, no caso do kardecismo, né? No espiritismo, buscar, assim, partir de mim. Hoje, com a internet, né? Pegar, procurar essa pessoa, oi, tudo bem? Já tentar me aproximar dessa pessoa para resolver? No Evangelho tem isso, né? Tem isso, reconciliar com os meus inimigos, com os inimigos. Então, amar. Enquanto estiver a caminho. Enquanto estiver a Enquanto caminho. você tá aqui com ele. Sim. Dele desencarnar, aí você não tem mais essa oportunidade, ou você não sabe o sentimento que ele está levando de você. Né, em relação Porque a a você. gente fala de perdão, a gente pensa assim, eu preciso aprender a perdoar. O alecrim dourado que nasceu no campo, né? Exatamente. Na verdade, nós também precisamos de perdão. É que a gente tem a visão turva disso, porque da mesma forma que a gente ofende as pessoas e nem sabe. Exatamente, é verdade. Até você me mandou essa semana um vídeo, que acho que era um trailer do filme, não lembro se era do Divaldo, que fala, é muito fácil amar o bonzinho, e amar quem a gente precisa é aquele outro lá que a gente não quer. Mas é pecado, assim, vou dizer uma palavra pecado. Alguém da minha família me faz muito mal, é uma pessoa tóxica, eu escolho não conviver com essa pessoa. Eu tô errando? Qual o sentimento que você tem por ela? Nenhum, por exemplo. Não, tá tudo certo. Ela é aquela, eu tenho que aceitar o jeito que a pessoa é. Pode ser que em outras encarnações, se vocês se encontrassem, vocês se matariam um ao outro. Ou vice-versa, que nem você tá falando. Ela é desse jeito. Talvez ela pense o mesmo de você. Não, então, por isso que eu tô falando. Eu prefiro Porque me estressar, desejo todo o bem do mundo. Já tá bom. Sabe? Eu quero a lei que do seja progresso feliz, é essa. seja está bem, bom. mas deixa eu no meu cantinho, porque eu sou uma pessoa assim, eu não mexo com a vida de ninguém, nem nada, tu não mexe com a minha, deixa eu aqui quietinha. Então eu prefiro já cortar tenho uma- alguns laços. Eu tenho É uma escolha sua. Porque eu já tenho uma visão diferente. Eu faço questão hoje de compartilhar com a minha... Eu fiquei muito tempo longe, distante da minha família, por questões pessoais, e hoje eu sinto a necessidade de estar perto, entendeu? Não de pedir perdão, porque não faz parte de mim, mas eu gosto de demonstrar. Então,
pedir perdão, seu eu acho tipo uma de palavra amor, muito né? assim. Então, É o tipo de demonstrar. eu prefiro demonstrar, entendeu? Então, tá tudo certo, eu não tenho nada. Agora, que nem você falou, existe uma pessoa mesmo que ela me fez mal, mas pra mim hoje tá tranquilo, eu paro, a gente conversa, só que eu não vou conversar como se fosse conversar com a Nanda, que é minha amiga, entendeu? Eu converso com ela, entendeu? Mas eu não converso assuntos da minha vida. Então, a gente conversa sobre Ana Maria Braga, como tá o tempo, isso, aquilo. Tá, mas tá tudo tranquilo. Mas eu acho Fez o muito dever de importante eu tentar reaproximar toda a minha família, sabe? Porque com o meu pai, eu acho que veio isso. Agora vocês estão falando, veio uma coisa na cabeça. Porque meu pai morreu, eu não tava bem com meu pai. Entendeu? Depois que meu pai morreu, eu fiz questão de me aproximar da minha mãe e dos meus irmãos e todo mundo quietinha. Não foi nem eu. Foi meu anjo da guarda, foi Deus mesmo. Porque não partiu de mim. Quando eu menos esperava, estava no meu caminho. E aí fui lá. E você aproveitou a oportunidade. Hoje tá tudo tão tranquilo. Por isso que eu falei pro meu neto e eu falo da morte de uma forma bacana. Porque eu tenho certeza que deve ser maravilhoso. É Só que só não pode. Eu só acho que não pode falar que é maravilhoso, porque então todo mundo vai sair se matando. Mas para quem vai, né? Para quem fica é difícil. Por que o luto ele é tão difícil? Que nem eu acredito na espiritualidade. E sabe, você não ter a pessoa ali, e mesmo acreditando que ela continua do outro lado, que ela existe, que a vida não acabou, ela só foi para outro plano e a gente fica naquela choradeira infinita. E precisa viver, né? E o Evangelho fala, né? Por que você quer prender, né, o pássaro que ganhou a liberdade? Então, muitas vezes, esses espíritos ganharam a liberdade e a gente quer prender. E a gente não quer deixar esse espírito evoluir. Né? E o fato de eu ficar sofrendo, influencia? É isso que eu ia perguntar. Sim. Tanto para quem foi, como para a gente que fica. A saudade é uma dor que dói dos dois lados, o Chico falava. Porque, imagina, você perdeu uma pessoa aqui, entre aspas, né? A gente fala perdeu. Mas, e a pessoa que está lá sozinha? Ela está sem aquele núcleo familiar que sempre estava junto com ela. Mas né? é socorrida, né? Era isso que eu ia falar. Aí não entra Jesus? Então, entra. Jesus tem os trabalhadores dele. Estamos nós aqui trabalhando. Entra familiar que fala, um familiar vai te recepcionar quando você desencarnar. E pode nem ser um familiar dessa vida. Amigo. Um amigo, pode ser de outras vidas. Mas e se mesmo a consciência levar para um umbral? Não, mesmo porque se for aí familiar, vamos supor, eu sou casada, graças a Deus, eu amo meu marido, ele me ama. Mas vamos supor que a gente tá casada, mas não vê a hora que o marido morra. Eu já escutei muito disso na vida. E tá bom, familiar vai me receber. Quem vai me receber? Meu marido. Mas eu briguei com ele, ele vai me receber? Não, eu quero que me receba. Não, mas os laços de afeto não são quebrados. Tem alguém lá esperando você. Entendi. Talvez uma pessoa que nem, né, passa pela minha cabeça, assim. Não, porque você não tem a memória. Ah, tá. Você não tem a memória hoje por causa do corpo físico. Quando você chegar lá, entendeu? Você pode reconhecer. Por isso que é bom chegar bem. Pra gente poder ter essa recepção, né, Fumiko? Acalorada. Poxa, que saudades que eu tava de você. E uma outra coisa que, pegando o gancho no que você tinha falado, de novo eu vou falar, não é porque a gente é espírita que a gente não passa pelo luto, gente. E outra, o luto não é só a perda de um ente querido. O luto, às vezes, você perdeu um emprego, você separou, né, você... Perdeu um amor. Perdeu uma amiga, né? Brigou, né? Você fica chateada. Então, assim, a gente tem que viver para poder entender, para poder se fortificar também. Porque a gente sabe que a pessoa tá viva. Tenho certeza. Eu tenho certeza. E por que não, às vezes, a gente não se visitar o coração, o sentimento? Então, se eu conseguir ficar bem, o meu bom sentimento vai chegar para essa pessoa e o bom sentimento dela vai chegar para mim. E isso é mais um consolo. Olha, aí vocês falando aí do luto e falamos da recepção acalorada, Bezerra de Menezes, né, ele foi convidado a ir a uma dimensão mais elevada do que o planeta, né? E ele não quis. Ele quis ficar trabalhando, ajudando, né, aqueles irmãos, né, que somos nós, ainda em sofrimento. E ele foi recepcionado
né? Então, ele ajudou muita gente, muita gente. Foi recepcionado assim, né? Com aplausos, né? E muitos vieram receber. Mas por causa das benfeitorias dele, por causa dos bons sentimentos, porque é isso que vale. Porque se fosse um outro tipo de espírito que esteja com a vibração baixa, que seja um espírito que, como você disse, deseja o mal, quem vai recepcionar ele? Aqueles com a mesma vibração. Aqueles com a mesma vibração, exatamente. Eu já ouvi histórias de pessoas no leito da morte com medo de desencarnar pelos espíritos que estavam aguardando ele. Mas a gente também não pode fugir da misericórdia. Porque a gente sabe que vai ter os socorristas, vai ter os entes queridos intercedendo, como foi a mãe do André Luiz, que estava em outros, né, em outros planos superiores, que veio assistir o filho, veio pedir por ele. Na verdade, ele foi resgatado mais pelo pedido da mãe, né? Então, e que bom que ele conseguiu sentir toda aquela dor, porque a gente precisa sentir. O mal cansa, né? Então, quando a gente está muito desesperado, o que a gente faz? A gente roga. E aí, você rogando, você pedindo, fazendo prece, oração, o que quer que seja, você se conecta. É aí que a equipe conseguiu que ele enxergasse os bons espíritos. Então, é dessa maneira que um espírito é resgatado. Ele orando e pedindo. Ou ele tem um tempo para passar ali, porque... Ou ele não se tem arrepende, essa. né? Ele tem aquele tempo ali de sofrimento, como a Dardy falou. Chega uma hora que cansa. Uma hora ele vai lembrar de uma prece, ele vai lembrar de Deus. Ele vai. E eu brincava com a minha mãe com isso daí. Eu falava, mãe, se você chegar num lugar, ninguém estiver te vendo, você não tiver ninguém conhecendo... Você pega e faz uma prece para Deus, porque aí vem os socorristas para te pegar, hein? Então, eu tinha essa brincadeira com ela e tenho também com algumas amigas. Então, você não sabe onde você tá. Tá um negócio esquisito? Faz uma prece. Pede para Jesus socorro, que ele chega. Porque aí eles conseguem ter acesso, por conta do livre-arbítrio. Nessa coisa de... as almas estão perdidas, tem gente que fica vagando por aqui e tal. Uma vez eu li que é muito importante para encaminhamento do espírito, não sei se é verdade, a missa de 7º dia. Porque ele acredita nisso. Quem? O espírito que desencarnou. Tá. Se ele não acreditar, se eu fizer a missa, não vai ter... É a mesma coisa que você colocar sal grosso atrás da porta. Nossa, eu achei Se eu que sou precisava. Se eu sou o espírito desencarnado e vejo um patuá, e eu acredito naquilo, eu vou sair da tua casa, não vou entrar. Agora, se eu não acredito... Então, eu posso pôr o que for, pode. Que o espírito entra. Por quê? Como é que tá a tua vibração? Como é que tá a vibração do teu lar? Tudo é vibração, energia, tudo, Tudo. Tem um livro, né? Acho que né, Os Mensageiros, antes do Mensageiro, em que o marido não fazia prece, ele tinha uma vida assim bem desregrada e ele era acompanhado por espíritos inferiores. Só que quando chegaram perto da casa, do portão da casa, os espíritos ficaram do lado de fora. Não conseguem entrar. Não conseguiram entrar. Porque quem mantinha a casa era a esposa que fazia sempre a oração. Que lindo. Ela mantinha a casa limpa, né? Então, em uma vibração boa. Então, esses espíritos não conseguiam adentrar. Essa importância da do oração, evangelho no lar. É o que a gente fala do evangelho no lar. Se você tem essa constância na hora certa, no dia certo, que a Fumiko, ela faz o evangelho no lar online de domingo à noite. Né? E se Quanto tempo é? É muito rápido, não é nem meia hora, porque faz a prece, o evangelho... Não, eu tô perguntando, porque quem tá assistindo a gente, de repente fala assim, é 1 hora, é meia hora. 40 minutos, né? É o tempo do Zoom. O que ela faz? O tempo do Zoom. Mas em casa, você faz uma prece, você lê um trecho, discute com as pessoas que estão ali com você, se não tiver, não tem problema, você reflete, faz uma vibração, que é, né, que o planeta receba energia, vibrações boas, que quem está, né, doente, quem está em guerra, né, a gente faz essa vibração para que chegue nessas pessoas de acalento e faz uma prece final e acabou. Então, às vezes, um evangelho no lar pode durar 15 minutos. 10 a 15 minutos. Entendeu? Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. E marcar o dia,
né? E o horário. E o horário. Ter constância. Para que os espíritos... Sim. Aos poucos eles... sempre mantendo. naquele horário, porque espíritos familiares, espíritos amigos vêm, né, para assistir você e vêm também, né, ouvir o evangelho, estudar o evangelho junto. Que Às vezes lindo. você recebe uma intuição ali. Né, então, Não pode ter manifestação mediúnica. Ai, não. Não. É. Não, Isso não, não. isso é perigoso. Não, não Só nos pode. lugares. que É, tem que só- ser. Só nos lugares certos, Certo. nos momentos Certo. certos. E com todo o amparo da espiritualidade. Isso. Senão também não dá muito certo. não dá muito certo. E muitas vezes, quando tem essa constância e a família vai mantendo essa vibração, a casa ela vira um ponto de socorro, um ponto de luz, de socorro para quem precisa. Então, os espíritos vêm e trazem os espíritos para serem assistidos ali naquela vibração da tua Que casa. lindo, mas aí não tem atrapalhação. Não, tipo, não. vai entrar Você coisa tá- ali, porque você Então, tá irradiando. Você tá radiando Porque luz. a minha energia tá lá no alto. Então, o que acontece? Não entra. Tá. E agora, como nós estamos vivendo um momento de turbulência planetária, foi aconselhado a fazer todos os dias. Né? Porque nós precisamos nos conectar, né, com a espiritualidade maior todos os dias. Né? Para nos alimentarmos, para nos fortalecermos, porque senão o bicho pega. Não, se tá ruim pra gente que tá lá dentro, tentando a transformação, porque o que a doutrina faz com a gente? A gente olha pra dentro. E aí eu enxergo o que eu tenho, porque é ilusório quem fala assim, mas eu não faço mal pra ninguém, já tá fazendo mal pra você. Então a gente olha pra dentro, vê as nossas más inclinações, sofre um pouco, porque é difícil, né? A gente gosta de ficar iludida, mas a gente fala assim, poxa, eu não sabia que eu era tão orgulhosa. Eu não vou trabalhar orgulho, eu vou trabalhar humildade. E aí, aquele negócio de você rebater outra pessoa que eu acabo fazendo nos meus evangelhos lá na casa. A pessoa foi ríspida com você. Você já tem o ímpeto e você já responde na hora. Quando que você vai entrar nessa situação de autoconhecimento, de mudança, né, da reforma íntima, o que você vai fazer? Você vai ficar quieta. Você vai morrer por dentro lá, vai ficar tudo no estômago, vai te dar, nossa, você ficou brava, mas você não vai falar. Daqui a pouco entra no automático, no ciclo virtuoso. Aí a pessoa vai chegar e vai falar e você não vai sentir raiva. Já mudou. Você já mudou. É um treino, né? Que você... E Porque por isso que não é fácil. Não é Você tem que se fácil. quebrar todo para fazer uma reforma íntima. Né? até se- E não tem milagre, né, gente? Não. Não tem Que eu acho milagre. que eu tô errando um pouquinho, não sei. Por exemplo, porque eu faço assim, uma prece, uma oração, eu faço. Daí eu acredito nos setênios, então eu entrei no meu 8º setênio. Eu nem sei o que é. Que é da espiritualidade, né? Então, pra mim, eu tô numa fase de que agora, com 56 anos pra frente, é muito importante eu buscar meu espiritual, cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma. Essa é a minha forma de viver que eu peguei pra mim. Então, eu chego pro meu marido assim, às vezes eu levanto, eu não gosto que ninguém me acorde. Daí ele já chega todo feliz. Daí eu falo assim, calma. Eu falei assim, eu não sei onde eu estava. Eu aterrisei agora. Você tá Tô querendo fazendo o quê? download da Eu falei alma assim, do eu não tô corpo. entendendo. Não é que eu sou mal-humorada, é que vocês têm que me dar 10 minutos pra mim entender que planeta é que eu tô. Entendeu? Eu falo, e outra coisa, hoje mesmo aconteceu isso, eu falei assim, viu? Eu estou com a minha energia maravilhosa, não vou pegar pra mim o que você tá falando. Mas tem que fazer Tchau. isso todo dia. dia. Mas eu não tô sendo irônica? Não, você tem que manter. Se você, Porque eu falei isso você não pra precisa ele. falar, Eu falei. né? Que aí você já tá no deboche. Então, Mas, isso que eu mas se você tiver isso introjetado dentro de você, de falar assim, acordar cedo, e falar assim, não, hoje eu vou me preservar e não vou deixar isso acontecer comigo, você tem toda a ferramenta na doutrina espírita. Porque eu tô você fazendo, tem... sabe que você tá falando uma coisa que é exatamente isso que eu tô fazendo? Quando uma pessoa vem e já começa assim, eu falo assim, não tô nessa vibração. Tchau. Não. Você não precisa falar. Você não precisa falar. É isso que eu tô te falando. Você não precisa Aí já virou comunicar. deboche, né? Isso. Não precisa comunicar.
Entendi. Entendeu? Vou parar de você não falar. pegar para você. Exato, é só não pegar. É mesmo, porque dá a impressão, minha filha fala assim, nossa, virou santa. Não, porque Agora não virou tem, santa. porque a gente vai durante o dia assim. É lógico, porque depois de meia hora, às vezes acontece alguma coisa, eu dou um xingão lá em boa. Mas eu vi que quando a gente acorda e a gente agradece, tá feliz, Isso. é mais fácil da gente passar o dia com uma vibração mais alta. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Eu moro lá no 16º andar, eu acordo, abro minha janela, converso com o universo, converso com Deus, obrigado, vou fazer o café, né? Isso. Olá pra minha mãe, bom dia, maravilhosa, vamos tomar Você nosso... faz isso? Faço, Viu? nosso Isso, cafezinho pelo amor de Deus. Isso tá muito abençoado. certo. Qual a possibilidade do teu dia acabar bem? Mas Total! melhora, nossa, zilhões Não, Você mas é que nem eu sabe? falo, quando eu acordo, eu preciso de 10 minutos. Eu tenho Mas não tem certeza problema. que É eu só tava você no não outro levantar. plano. É só não levantar. Agora ficar, que nem minha mãe tem mania. Que nem você tá falando, ai, bom dia, dia lindo, dia maravilhoso. Ai, então, eu não. Eu entendo porque eu também era assim. Então, o que que eu faço? Se eu tenho que levantar às 7h30, eu acordo às 7. E aí eu acordo 7h10, É uma boa 7h20 tática. e fico É. quietinha na minha. É porque eu preciso desse tempo. Aí você respira, porque eu sei porque eu também preciso do download, né? Porque vai saber quando fazendo à noite. Mas você tá acordando, faz uma prece, faz o que ela tava falando, não precisa ser toda nessa alegria que eu sei que você já tem a dificuldade. Alegria ao extremo. Mas Não, assim. porque se eu abrir minha janela, eu vou ver um pedaço de parede. Então, mas é Olha o jeito pro que céu. você olha. É o jeito que você recebe. É o jeito que você tá doando a tua energia de manhã. Então, se você precisa de um tempo só seu, fica na cama, faz a tua meditação, a tua prece, não sei qual que é o teu... A prática. Isso, a prática que você faz. Centra, aí levanta. É, Bom porque eu dia. tenho o costume de fazer isso, de ficar quietinha e tal. Tanto é que as pessoas até me respeitam na minha casa e sabem que eu sou exatamente assim. Então, mas E você depois faz o que eu isso- faço? Eu faço a prece minha, eu lá, converso com Deus, vai. Eu converso com Deus, daí eu pego o celular, daí tem aquela enxurrada de bom dia, aquelas frasezinhas já prontas que todo mundo vai mandando assim, aleatoriamente. Mas eu respondo todas, entendeu? Eu leio e eu respondo para você também, entendeu? E procuro colocar alguma coisa assim, mas palavras minhas, não que eu pego da internet, não. Aquilo já vai me alimentando. Daí, por exemplo, daí eu já levanto da cama, porque graças a Deus não tem horário para levantar. Então, quando é 11 horas, ainda tô lá. Daí eu levanto da cama, sou dona de casa, eu posso. Eu levanto da cama, daí eu vou assim. Daí já o que eu faço? Eu peguei esse coisa de ouvir um louvor, sei lá, cada um fala no Aí eu nome. fico nas palestras. Entendeu? E, não, agora eu tô viciada por causa do negócio de podcast, eu tô aprendendo mais sobre isso. Mas eu acho importante esse negócio de, que nem você falou, cada um levanta de um jeito, né? Mas respeitar e fazer a prece logo cedo, né? Respeitar você e respeitar as pessoas. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim? É. E como que é a forma que você tá se tratando? Você já sai da cama enfesada. Não, né? eu saio enfesada se vão lá me encher o saco. Então, mas se você já sabe que vão lá te encher o saco, por que que você ainda fica brava? Eu assisti uma palestra da Nete Guimarães num encontro espírita, e aí ela falou, a mulher ficava brava com o marido há 11 anos, deixava a toalha molhada em cima da cama. Aí um dia ela chegou e falou assim, me libertei, não fiquei mais brava. Ela falou, e você demorou 11 anos pra isso? Tem que fazer Entendi. sempre a conta inversa. O que que eu tô perdendo? Não é só o Entendi. que eu... No meu caso, como é só eu e meu marido, ele já sabe que não é pra entrar em contato comigo durante pelo menos meia hora. Então ele entendeu, então eu acho que tá fácil pra mim, né? Tá fácil, porque agora você vai se policiar pra não precisar de tanto tempo assim. Tá certo. E eu comecei... Ah, desculpa. Não, pode. Só para finalizar, Uhum. e fazendo isso, eu acabei contagiando a minha mãe com meu filho, que também acordava tudo azedo, e hoje a gente já acorda Olha. tudo bom dia, como dormiu bem, tá? Eu acho que isso é muito importante. E a minha vida, consequentemente, mudou da Melhorou, água né? pro vinho. E por isso que eu faço sempre, porque ela tá boa, não quero que termine, não quero que pare. Quero daqui para mais, para mais, para mais. Ai, que bom. Então, a importância da prece antes de dormir e a prece ao acordar. Como a gente Agradecer. ia se reunir aqui, eu fiz a prece ontem à noite de Bezerra de Menezes, para me entender um pouco mais. Hoje de manhã eu fiz, e antes de vir para cá eu fiz. E eu vou falar para vocês que eu senti uma coisa gostosa na alma. Ai, que Foi bom. muito bom.
Se a gente puder fazer isso sempre, dar uma paradinha no meio do trabalho, E dar uma mandei pro meu marido, mentalizada. pra minha filha, porque são 10 minutos. Eu falei assim, por favor, né? Eu coloco embaixo, assim, por favor, tire 10 minutos. Meu marido tirou e minha filha também tirou 10 minutos. Bom. Foi muito bom. Gente, eu nem sei quanto tempo já que a gente tá falando, produção. Já? Encerrar? Meninas, eu quero agradecer muito por vocês terem vindo aqui. Foi muito gostoso. A gente aprendeu muito. Ficou muita coisa Não, pra muita perguntar, coisa. Ai, né? gente, eu preciso perguntar tanta coisa. E passa de novo o endereço do Centro Espírita. Sim. Centro Espírita Bezerra de Menezes, Rua Goiânia, 175. Estamos lá à disposição. Quem precisar da assistência fraterna às 19 horas, segundas e quartas. Tá? E estudo na quinta, no sábado. E quem não Procurem. tem a disponibilidade de ir, nós também fazemos as transmissões do Evangelho no Facebook. No Facebook é c.e.bezerra de Menezes. Vai estar lá uma fotinha do Dr. Bezerra com fundo De azul. Jundiaí. De Jundiaí, tá, gente? É bom lembrar a cidade. Ou onde é vocês isso. entram no perfil das meninas e pegam lá. Porque elas vão, com certeza, Vamos elas já divulgar, vão e vai divulgar. estar na descrição do vídeo também, Isso. tudo certinho. Que bom. Né, Angélica? Agora fala pro pessoal se inscrever no nosso canal, vai! Se inscreve no nosso canal, dá um like lá, porque vai ajudar bastante a gente. A gente tá começando, entendeu? Na intenção de se ajudar, claro, e ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, porque eu tenho certeza absoluta que foi de grande valia a presença de vocês. Então, se inscreve lá, porque é muito importante pra gente também. Nós é que agradecemos. E compartilhar, porque divulgar a espiritualidade também é um ato de caridade. Sim. Né? Então, vamos espalhar amor, vamos espalhar Vamos. amor. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.